Cachorro Caramelo escuta um latido e corre desesperadamente ao encontro, era seu filhote crucificado. O vento cortante da madrugada levanta a poeira avermelhada das ruas de terra batida em São Valentim do Cerrado. Uma reza ecoa ao longe, misturada ao som abafado de tambores vindos do alto da colina. O céu escuro parece observar em silêncio quando, de repente, um latido desesperado rompe a quietude. Um cachorro caramelo, de olhar profundo e coração inquieto, desperta em sobressalto. Ele conhece aquele som. É mais do que um chamado, é um reencontro. Sem hesitar, ele dispara pelas vielas tortuosas da vila, ignorando cacos de vidro e galhos secos no caminho. O latido continua, mais fraco agora, mas ainda reconhecível. Ao chegar ao destino, o caramelo se depara com uma imagem perturbadora. Seu filhote, há meses desaparecido, está amarrado a uma cerca de espinhos trançados com folhas e fitas coloridas. Não há dor, não há sangue. Mas há algo errado. Um ritual. Uma tradição antiga que voltou das cinzas, reinterpretada por mãos que não compreendem mais seu verdadeiro significado. Nada será como antes. Se você está aqui agora, aproveita para curtir o vídeo, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar cada capítulo dessa história. Tem muita coisa vindo aí, se tudo pode mudar a qualquer momento. A madrugada em São Valentim do Cerrado chegou abafada, quente, quase sufocante. Os grilos cantavam em uníssono nas beiradas das casas simples de madeira, enquanto a lua cheia iluminava o chão vermelho e seco da vila. Não era uma noite comum. Havia um silêncio denso, carregado, como se o ar sussurrasse segredos esquecidos. Deitado sob a marquise da quitanda da Dona Elsa, um cachorro caramelo descansava, cabeça apoiada nas patas, olhos entreabertos. Seu corpo, marcado por cicatrizes de outras andanças, tremia levemente com cada sopro de vento morno. Caramelo era conhecido por todos. Um cão de rua, mas dono do coração da vila inteira. Vivia livre, mas era respeitado e amado. Foi então que ele ouviu um latido. Não era um som qualquer. Era um latido fino, estridente, trêmulo. Familiar. Era como ouvir o passado chamando do fundo do peito. O caramelo se ergueu num pulo. As orelhas se enrijeceram, o focinho apontou para o norte, para o alto do cerrado. Correu. As patas rasgavam a terra seca. Passou por vielas estreitas, latões de lixo tombados, bicicletas esquecidas na calçada. Os olhos buscavam, o faro pulsava. A vila estava dormindo, mas ele sabia, algo acontecia. Algo grande. Ao chegar ao sopé da colina, o cheiro do mato misturado com fumaça e arruda invadiu seu focinho. O vento carregava fragmentos de cantos, vozes baixas entoando palavras antigas. Ele avançou, atravessando a trilha da Pedra da Boca. E então viu. Sob a luz do luar, amarrado com cordas de sisal numa cerca feita de galhos espinhosos, seu filhote estava ali. O pequeno, de patas finas e pelo claro como o pai, olhava fixamente para ele. Não chorava. Não latia mais. Mas os olhos diziam tudo. A cerca era decorada com fitas coloridas, folhas de arruda e flores secas. Ao redor, um círculo de velas apagadas e potes de barro. Era um antigo ritual de purificação, o chamado cerco da alma mansa. Um costume esquecido, agora revivido, mas com novos sentidos. Distantes do original. Caramelo se aproximou devagar. Um farfalhar vindo dos arbustos o alertou. Ele rosnou baixo. Foi quando ela surgiu, uma senhora de cabelos longos e brancos, com um chale de crochê pendendo dos ombros. Os olhos da costureira encontraram os dele. Não é o que parece, meu filho, sussurrou, com voz cansada. Eu também não entendo tudo, mas sei que isso não está certo. Caramelo não sabia quem era ela de verdade. A conhecia apenas de vista, caminhando pelas ruas com sua sacola de retalhos, sentando-se nas praças para costurar roupas para quem pedisse. Mas havia algo diferente nela. Como se carregasse a memória de uma vila que todos esqueceram. Ele está sendo, e preparado. Dizem que é pro festival.
Dizem que é tradição, continuou a costureira, abaixando-se ao lado do filhote. Mas isso não era assim. Isso nunca foi assim. Caramelo se aproximou, lambendo o focinho do filho. O pequeno choramingou baixinho. Os olhos estavam molhados, mas o corpo firme. Havia algo ali que o segurava. Algo invisível. O som de passos ecoou pela mata. A costureira puxou o Caramelo com delicadeza para trás de um tronco caído. 3 figuras se aproximaram do altar improvisado. Trajavam túnicas feitas de tecido cru, os rostos cobertos com panos de renda branca. Em silêncio, acenderam as velas com uma pedra de fogo. Caramelo rosnou. A costureira segurou seu peito, tentando conter. Ainda não, meu filho. Se você avançar agora, acaba tudo. Ele olhou para ela. Pela primeira vez, sentiu que aquela humana entendia o que ele queria dizer. Ela também estava furiosa. E confusa. E assustada. Eu ouvi falar disso quando era menina. O cerco da alma mansa era um símbolo de cura e não isso. Os animais doentes eram cercados com ervas para absorver os males. Era bonito. Não amarravam. Não machucavam. Era só carinho e canto. As figuras fizeram uma reverência silenciosa e desapareceram pela trilha. Caramelo tentou correr, mas a costureira foi mais rápida. Ela desfez os nós com mãos trêmulas, libertando o filhote. Leva ele. Amanhã vai ser dia cheio na vila. Vão sentir falta dele aqui. Mas hoje ele vai dormir com o pai. Na volta, Caramelo levou o pequeno até a velha olaria abandonada onde costumava se esconder quando chovia. A costureira o seguiu, com passos lentos. Dentro do lugar, entre telhas quebradas e restos de tijolos, o filhote adormeceu. O pai ficou de guarda. A costureira sentou-se num canto, encostada numa pilha de sacos de barro ressecado. Precisamos descobrir por que estão fazendo isso. Quem ensinou essa nova versão do ritual? Quem mudou a história da vila? Caramelo deitou, os olhos atentos à noite. Ele sabia. Aquilo não era apenas uma cerimônia estranha. Era o começo de algo maior. Algo que ele precisava impedir. O sol nasceu tímido em São Valentim do Cerrado, tingindo os telhados de barro com tons dourados. O calor já se insinuava no ar, prometendo mais um dia seco. Na praça da igreja, os sinos ainda não haviam tocado, mas os primeiros passos arrastados dos moradores começavam a surgir. Era sexta-feira, dia de feira, dia de encontro e conversa afiada. No esconderijo improvisado da velha olaria, Caramelo mantinha-se atento. Dormira com um olho aberto, o outro fechado, enquanto o filhote respirava fundo, colado ao seu flanco. A costureira, encolhida sobre uma lona dobrada, acordou com o som de um sabiá cantando no telhado quebrado. Ele dormiu bem, murmurou, observando o pequeno. Caramelo ergueu-se, farejando o ar. O cheiro de terra úmida e barro velho dava lugar a um leve perfume de alecrim. Era sinal de que alguém andara por ali recentemente. Precisamos agir antes que levem ele de novo, disse a costureira, agora de pé, espanando a saia longa. E não vai bastar esconder. Eles acreditam que estão fazendo o bem. Isso é o mais perigoso. Ela tirou do bolso um retalho dobrado, desbotado pelo tempo. Nele, bordados à mão, símbolos em azul e amarelo formavam uma roda com folhas e pequenos traços de patas de animais ao centro. Isso aqui, ela mostrou, era o símbolo original do cerco da alma mansa. Costurei isso com minha avó quando era criança. Ela me contava que, antigamente, o ritual era feito com cantigas, danças e muita água. Os bichos ficavam soltos, mas dentro de um círculo de proteção. Nunca amarrados. Caramelo olhava fixamente para o tecido. O filhote se levantou e o cheirou, curioso. De repente, soltou um latido curto e leve, como se tivesse reconhecido o cheiro de algo perdido. Viu? Ele sabe, disse a costureira, sorrindo de canto. O que fizeram com ele foi uma deturpação. E alguém precisa lembrar a vila de como as coisas realmente eram.
A conversa foi interrompida por uma sequência de batidas no sino da igreja. 3 toques seguidos. Algo incomum. Isso é aviso, Sela murmurou, os olhos fixos na direção da praça. Caramelo e o filhote se entreolharam. Era hora de se mover. Eles saíram pelos fundos da olaria, atravessaram a plantação de milho seco atrás da casa paroquial e chegaram discretamente até o mirante da vila, um ponto onde se podia observar quase tudo sem ser visto. Lá embaixo, uma multidão começava a se formar em frente à capela. A curandeira recém-chegada, envolta em panos brancos e colares de contas, falava alto aos moradores. Ao lado dela, um painel de madeira exibindo imagens de animais envoltos em folhas, sempre com olhos fechados. Ela está fazendo as pessoas acreditarem que os bichos precisam passar por esse o sacramento ou para alcançar a pureza, disse a costureira. E a vila está aceitando, porque todo mundo quer ver São Valentim voltar a brilhar. Acham que isso vai trazer bênçãos. Caramelo rosnou. Baixo, contido, mas carregado de uma revolta contida. No caminho de volta, atravessaram a venda do seu Osmar, onde escutaram fragmentos de conversa. Disseram que o filhote sumiu do altar, mas ela garantiu que foi o espírito da mata que o levou e que isso é sinal de que ele está pronto pro segundo círculo. A costureira apertou o passo. Caramelo e o filhote a seguiram em silêncio. Chegaram à casa dela, uma construção antiga de adobe, coberta por trepadeiras verdes e flores amarelas. O interior era simples, com panos pendurados nas paredes e cadernos de costura sobre a mesa. Vamos precisar provar que essa tradição está sendo deturpada. Mostrar documentos, relatos, ou até as músicas antigas. Ainda tenho coisas guardadas. Ela puxou uma caixa de madeira debaixo da cama. Dentro, papéis antigos, fotos desbotadas, partituras com letras manuscritas e até pequenos desenhos de círculos cerimoniais com animais ao centro. Olha isso, apontou. Nenhum deles está preso. Todos estão soltos, rodeados por crianças e adultos, todos cantando. Enquanto ela separava os documentos, o filhote caminhava entre os tecidos, até encontrar uma pequena fita azul caída no chão. Pegou com os dentes e entregou ao pai. Caramelo cheirou e lambeu levemente. Era o mesmo tecido usado nas cerimônias da praça. Estava impregnado de cheiro de ervas, mas também de algo amargo. Como medo. No fim da tarde, a costureira teve uma ideia. Amanhã é o início da novena de São Lázaro. Haverá procissão e espaço para apresentações culturais. Se conseguirmos mostrar à vila como era o verdadeiro cerco da alma mansa, talvez alguém comece a enxergar. Caramelo ergueu as orelhas. Era uma chance. Mas também um risco. Mas antes, completou ela, precisamos de alguém que se lembre. Alguém que tenha vivido isso de verdade. Ela pensou por alguns segundos, depois se virou. O padre velho. Não o novo. O antigo. Mora recluso num sítio perto do Riachão das Pedras. Se alguém pode lembrar e confirmar o que digo, é ele. Naquela noite, Caramelo, o filhote e a costureira se prepararam para partir ao amanhecer. Era uma longa caminhada até o sítio. Mas era o único caminho. Antes de dormir, Caramelo se aninhou ao lado do filhote. O calor do corpo do pequeno trazia uma paz esquecida, mas havia algo em seu olhar, uma faísca diferente. Como se o filhote, mesmo jovem, soubesse que carregava dentro de si um papel importante, talvez maior do que ele mesmo. A alvorada mal tinha atingido o céu quando Caramelo, o filhote e a costureira deixaram a vila. A estrada de terra que levava ao Riachão das Pedras era longa e cheia de curvas, cercada por pastos secos, troncos retorcidos e arbustos que balançavam com o vento que soprava como um sussurro antigo. A poeira avermelhada grudava nos pés da costureira e nas patas dos 2 cães. Mesmo sem palavras, os 3 avançavam com a certeza de estarem fazendo algo maior do que podiam explicar. O filhote, sempre curioso, ia farejando o caminho, mas mantinha-se perto do pai. O Caramelo, atento, assumia a frente, farejando perigos invisíveis. A costureira, por vezes ofegante, mantinha o passo firme, determinada. Há mais de 20 anos ninguém fala com o velho padre, disse ela,
parando para tomar fôlego à sombra de um jatobá. Dizem que ele enlouqueceu depois de um incidente durante uma cerimônia e um menino quase se afogou na antiga gruta sagrada. Desde então, ele se recolheu. O caminho se estreitava conforme se aproximavam do riacho. As pedras lisas e úmidas indicavam que a nascente ainda resistia à seca. Um fio de água corria pelas rochas e descia como um véu transparente. Caramelo parou, observando atentamente o reflexo da mata no espelho d'água. O filhote se aproximou e lambeu a superfície, sentindo o gosto levemente salgado do barro. Foi nesse momento que ouviram um barulho seco, como um galho quebrando sob pés pesados. Caramelo se colocou à frente, dentes à mostra. A costureira o segurou levemente pelo pescoço. Espera, e deve ser só um bicho do mato. Mas do outro lado da trilha surgiu um homem alto, com roupas de vaqueiro e chapéu de couro. Trazia uma enxada nas costas e um olhar desconfiado. Atrás dele, um jumento magro amarrado a uma árvore mastigava folhas secas. "Quem vem aí?" perguntou o homem, coçando a barba grossa. "Sou eu, Adalgisa e filha da dona Lindaura, costureira da vila." "Estamos indo ao sítio do padre Miguel", respondeu a costureira, firme. O homem abaixou o chapéu, surpreso. "O velho padre? Achei que ele nem recebia mais gente." "É importante. Sobre o que estão fazendo com os bichos na vila. Ele precisa saber. E talvez lembrar." O homem a encarou por longos segundos, depois apontou com a cabeça. "Sigam por essa trilha. Vão ver uma cruz de madeira torta. A porteira é logo depois. Só cuidado, ele tem uns cachorros bravos lá." Caramelo latiu baixo, como se dissesse, deles que cuidem. A costureira agradeceu com um aceno, e seguiram. A trilha foi ficando mais densa. O verde das árvores formava um túnel natural, fresco, silencioso. Os pássaros se escondiam nas copas, mas observavam. O filhote tropeçou numa raiz e caiu sentado. Caramelo imediatamente o ajudou a levantar com o focinho, em um gesto terno. Adalgisa sorriu. "Vocês dois se entendem melhor do que muita gente." Logo avistaram a cruz torta mencionada pelo homem. Uma estrutura simples, fincada no chão, com marcas de tempo e orações escritas à faca. Depois dela, a porteira. Um cercado antigo, com fios de arame e uma placa pendurada com letras apagadas. A costureira empurrou com cuidado. Um latido grosso ecoou lá de dentro. 3 cães grandes vieram correndo, cercando-os. Mas ao verem Caramelo, pararam. Cheiraram, rosnaram brevemente, depois se calaram. O filhote se manteve entre as pernas da costureira, tremendo levemente. Da varanda da casa de madeira, coberta por musgo e trepadeiras, surgiu uma figura magra, de barba longa e túnica branca, apoiando-se num cajado entalhado com figuras de pássaros. "Quem ousa cruzar minha sombra sem ser chamado?" A voz era forte, firme, mesmo que embargada pelo tempo. A costureira tirou o chapéu de palha, aproximando-se com respeito. "Padre Miguel, e sou Adalgisa. Vim em paz. Preciso falar com o senhor sobre o cerco da alma mansa. Estão distorcendo tudo." O homem a observou por um longo instante. Os olhos, antes duros, suavizaram. "Adalgisa e filha de Lindaura?" "Sim. E o senhor me contava histórias quando eu vinha com minha avó costurar nas quermesses da igreja." O padre desceu os 3 degraus da varanda com lentidão. Chegou perto de Caramelo e o filhote, que se mantinham imóveis. "E esses dois?" "Ele é o Caramelo. Todos da vila o conhecem. E esse é o filho dele e que foi pego para um ritual, amarrado numa cerca, cercado de folhas e velas. Disseram que era purificação. Mas isso não é o que o senhor ensinou." Padre Miguel abaixou-se com dificuldade, olhando nos olhos do filhote. "Eles chamam isso de fé. Mas esqueceram que fé não é medo. É cuidado." Entraram na casa. O interior era escuro, mas limpo. O cheiro de ervas secas, velas e madeira antiga preenchia o ar.
O padre os levou até uma sala onde guardava papéis, fitas e instrumentos antigos usados nas antigas cerimônias da vila. O cerco da alma mansa era um momento de reconexão. Os animais são os únicos que ainda conseguem ouvir o que a terra diz sem julgar. Nós criamos um ritual para escutá-los, não para puni-los. Ele retirou de uma gaveta um livro de capa dura, onde se lia, em letras quase apagadas, e círculos de proteção e fé natural. Dentro, registros. Desenhos de círculos de sal e folhas, orações cantadas, fotos antigas de cerimônias com crianças segurando cães no colo enquanto mulheres entoavam cânticos suaves. Tudo foi registrado aqui. Isso é o que precisamos levar de volta à vila, disse a costureira, os olhos marejados. Se levarem isso, preparem-se. Aqueles que querem poder em nome da tradição vão resistir. O padre entregou o livro a ela. Depois ajoelhou-se diante de Caramelo, colocando as mãos sobre sua cabeça. Você é o novo guardião. Seu sangue traz a lembrança. Mas também o peso. Cuide do pequeno. Ele verá o mundo como nós não conseguimos mais ver. Caramelo permaneceu imóvel, mas seus olhos marejaram. Não de tristeza. De compreensão. Ao saírem da casa, a tarde já caía. O céu ardia em tons laranja e rosa, e o som do riacho ao fundo parecia cantar algo antigo. A costureira apertava o livro contra o peito. Agora temos uma chance. Agora temos verdade. O retorno a São Valentim do Cerrado foi mais lento. A costureira, com o livro sagrado das tradições em mãos, caminhava como quem carrega um relicário. Caramelo e o filhote estavam alerta. O calor aumentava, e o silêncio das matas parecia mais espesso do que na ida. No meio da estrada, pararam num velho tronco para descansar. A costureira abriu o livro sobre o colo e começou a reler os trechos com atenção. Aqui diz que as cerimônias eram feitas em noites de lua cheia, mas nunca com amarrações. Os animais precisavam estar livres. Havia música, dança e água corrente. Era um agradecimento à natureza, não um sacrifício, murmurou ela, como se falasse para si. Caramelo ouvia. Parecia entender. O filhote deitou-se sobre os pés da costureira, exausto, mas com os olhos atentos ao tom da voz dela. Essa nova curandeira, e ela chegou há poucos meses e logo foi acolhida como se fosse enviada do céu. Trouxe rezas antigas, mas distorcidas. Ninguém questionou. Ninguém quis lembrar do que era de verdade. Ao longe, já era possível ver a torre da capela da vila. O sino tocava repetidamente. Havia algo diferente no ar. Mais movimento. Gente na rua, caminhando rápido. Um tipo de ansiedade tomava conta de tudo. Ao entrarem pela trilha que ligava o sítio à rua principal, notaram faixas penduradas nas árvores com dizeres como Cerco da Alma Mansa, e o segundo círculo começa amanhã, ó pureza e cura para os corações da vila. Ou a costureira apertou o livro contra o peito, furiosa. Eles estão avançando com essa loucura. Amanhã. Isso não pode acontecer. Caramelo farejou o ar e avançou rapidamente por uma viela lateral. A costureira o seguiu, correndo. Chegaram até o coreto da praça. Um palco de madeira havia sido montado, coberto com tecidos brancos e imagens simbólicas. A curandeira estava lá, rodeada de moradores. Ela falava com paixão. O círculo não é punição. É renascimento. Estamos limpando as almas impuras que nos cercam. A natureza quer isso. A multidão aplaudia. Mas nem todos. Algumas senhoras mais velhas, sentadas sob a sombra das mangueiras, cochichavam entre si. Uma delas era a tia Lourdes, conhecida por nunca perder um velório ou festa junina. Isso nunca foi assim, e eu lembro quando era menina, a gente fazia os cercos dançando com os cachorros soltos, e tinha bolinho de fubá e banho de ervas, disse ela, com olhos marejados. A costureira ouviu. Aproximou-se. Dona Lourdes, a senhora se lembra? Claro que lembro. Minha mãe era uma das benzedeiras. Eu fazia o círculo com o cheirinho da folha de Guiné atrás da orelha. Caramelo se sentou ao lado de tia Lourdes.
O filhote se enroscou nos pés dela. A mulher se calou por um momento, depois acariciou o pequeno e começou a chorar. Isso que estão fazendo agora, e isso não é bonito. Isso é medo. E eu tenho vergonha de ter ficado calada. A costureira abriu o livro. Mostrou a ela as fotos, os desenhos, os cânticos. Isso aqui é o verdadeiro cerco da alma mansa. Tá tudo aqui. O padre Miguel guardou tudo. Ele ainda lembra. Tia Lourdes ficou em silêncio por um instante. Depois levantou-se com dificuldade. Então vamos mostrar isso. Vamos lembrar todo mundo. Ninguém tem direito de reescrever o que é nosso. Foi então que outra figura apareceu, vinda da feira. Era Otacílio, o locutor da rádio comunitária da vila, com seu gravador pendurado no pescoço. Eu ouvi tudo. E quero gravar. A vila precisa saber que existe outra versão. Não é uma versão, Otacílio. É a verdade, respondeu a costureira. No mesmo instante, um grupo de apoiadores da curandeira surgiu do outro lado da praça. Um deles apontou: essa mulher tá tentando sabotar a cerimônia. Tá inventando coisa. E esse cachorro aí? Foi ele que sumiu com o filhote. Tão escondendo para atrapalhar o círculo. A tensão cresceu. A multidão se dividiu. A costureira se colocou à frente de Caramelo e o filhote. Ele é pai. Salvou o filho de um ritual que vocês nem entendem. A verdadeira tradição não prende, não humilha, não ameaça. Ela cura. A fé não pode ser medo. Otacílio ligou o microfone. A voz da costureira ecoou pelos alto-falantes da vila. As palavras se espalharam como faísca em palha seca. De repente, outras pessoas começaram a falar. Minha avó também fazia o cerco com música. Eu lembro dos bolos e das fitas coloridas. Ninguém era amarrado. A curandeira tentou intervir, mas sua voz se perdeu no burburinho. Caramelo observava tudo. O filhote se deitou, tranquilo. A verdade começava a brotar do silêncio. No dia seguinte, em vez do segundo círculo, a vila organizou uma nova cerimônia. Inspirados pelo livro do Padre Miguel, pela coragem da costureira e pela memória coletiva despertada, criaram o Cerco da Lembrança. Na praça, crianças e adultos desenharam círculos com giz colorido no chão. Animais resgatados corriam livres dentro dos desenhos, enquanto cantos antigos, agora recuperados, se ecoavam dos alto-falantes da rádio. Tia Lourdes preparou bolinhos de fubá, e Dona Zezé trouxe chá de erva doce. Caramelo caminhava com o filhote entre os círculos, observando tudo com olhos atentos. A vila estava mudando. A curandeira não apareceu. Seu altar foi desmontado. Não houve conflito. Apenas o abandono silencioso de uma narrativa construída sobre o medo. Mais tarde, ao pôr do sol, o Padre Miguel apareceu na praça. Em silêncio, observou os risos, as danças, os cantos. A costureira se aproximou e entregou-lhe o livro de volta. A vila lembrou: Padre. Mas ainda vai precisar de vigilância. E o Caramelo será o guardião, respondeu ele, olhando para o cão ao seu lado. Naquele fim de tarde, com o cheiro de fubá no ar, cantigas suaves e uma lua nova subindo no céu, Caramelo sentou-se ao lado da costureira e do filho. O vento trouxe o perfume de alecrim, e o sino da igreja tocou 3 vezes. Dessa vez, em paz. O dia seguinte amanheceu com cheiro de terra molhada. Uma chuva leve caíra durante a madrugada, como se o céu tivesse decidido abençoar o renascimento silencioso de São Valentim do Cerrado. A praça, ante-cenário de disputas e dúvidas, agora exalava um clima de alívio discreto. Mas nem todos compartilhavam da mesma paz. Caramelo acordou com o filhote ainda enroscado em seu peito, sob o alpendre da casa da costureira. O calor do pequeno trazia conforto, mas também o lembrava da responsabilidade que agora carregava. Seu olhar varria o horizonte da vila com desconfiança, se ele sabia, no fundo do instinto, que aquilo não havia terminado. Dentro da casa, a costureira passava as folhas do livro devagar, separando trechos e preparando cópias.
Otacílio havia prometido dar voz ao material pela rádio. Mas Adalgisa sabia que a informação sozinha não bastava. O que ela e Caramelo haviam despertado incomodava forças silenciosas, invisíveis, que não aceitavam perder o controle tão facilmente. Tem gente por trás daquela curandeira, murmurou a costureira para si. Alguém da vila, alguém que sabe manipular a fé das pessoas. Ela só é o rosto. Nesse momento, bateram à porta. Era Zé Bituca, antigo amigo da costureira, homem de mãos calejadas que vendia lenha na feira. Vim te avisar, e disse ele, coçando o boné. Tão espalhando que vocês estão inventando documento antigo para desacreditar a cerimônia. Dizem que estão maculando o sagrado. E quem está dizendo isso? Perguntou ela, já sabendo a resposta. O Tunico. Aquele que faz parte do conselho da igreja. Disse que se vocês continuarem, vão ser responsabilizados por causar divisão na comunidade. Caramelo, do lado de fora, escutava tudo. Seu corpo se enrijeceu, e um rosnado grave escapou do peito. A costureira fechou o livro. Tunico sempre quis ser visto como líder espiritual. Foi ele quem chamou a curandeira. Ele viu a chance de controlar as pessoas usando as tradições da vila. Zé Bituca assentiu. Só cuidado. Ele tem influência. Gente que o segue de olhos fechados. Naquela tarde, Caramelo e o filhote acompanharam a costureira até a rádio comunitária. Otacílio os recebeu com um sorriso nervoso. Gravei tudo o que me mandou e mais, já recebi bilhete anônimo dizendo para não transmitir. Ameaçaram soltar os cachorros em cima da rádio. Literalmente. Se você não soltar isso, quem vai? Otacílio respirou fundo. Eu solto. Mas faço ao vivo. E quero vocês comigo no estúdio. Pouco depois das 5 da tarde, o programa Ao Vozes do Cerrado começou. Boa tarde, São Valentim. Hoje não temos música, nem avisos de feira. Hoje temos história. História esquecida, enterrada, e agora redescoberta, disse Otacílio, com a voz firme. Durante os 30 minutos seguintes, trechos do livro foram lidos. Cânticos antigos gravados por tia Lourdes tocaram ao fundo. O som da costureira explicando as origens do cerco da alma mansa atravessava os alto-falantes das padarias, dos salões, dos armazéns. Em cada canto da vila, havia alguém ouvindo. Caramelo permaneceu sentado no canto do estúdio, atento. O filhote, curioso, andava entre os cabos. No fim da transmissão, Otacílio se aproximou deles. Pode parecer pouco, mas a rádio ainda é nossa maior arma. Naquela noite, uma pequena procissão começou a se formar no centro da vila. Mas dessa vez, era espontânea. Crianças com lanternas, adultos com folhas de arruda atrás da orelha, idosos com instrumentos de percussão feitos à mão. Todos cantavam juntos os versos esquecidos, caminha o bicho com a gente no círculo feito de flor, uma alma que ouve e sente é a alma que aprende o amor. Caramelo caminhava à frente da procissão, com o filhote ao lado. O povo ria, chorava, cantava. Os sinos da igreja tocaram, mas não por ordem de Tunico. Dona Zezé, corajosa, puxou a corda com as próprias mãos. Tunico, ao ver a cena da sacada da casa paroquial, ficou vermelho. Chamou 2 homens de confiança. Isso não pode continuar. Amanhã vamos realizar nosso próprio cerco, do jeito certo. Com respeito. E quem for contra, e que arque com as consequências. Enquanto isso, a costureira organizava uma exposição na praça. Com a ajuda de tia Lourdes e outros moradores, montaram uma linha do tempo com fotos antigas, trechos do livro e imagens dos antigos rituais. Ao lado, uma roda foi montada, onde qualquer um podia entrar com seu animal e receber uma bênção com ervas. Caramelo entrou com o filhote. Ao seu redor, crianças e adultos os observaram em silêncio. Era como se aquele simples gesto tivesse mais força do que qualquer discurso. Era o símbolo da reconciliação entre passado e presente. Na manhã seguinte, Tunico apareceu com uma carroça enfeitada, incensos e um grupo de seguidores vestidos de branco. Quis montar seu próprio círculo na mesma praça.
Mas encontrou resistência. Aqui não, Tunico, disse Dona Zezé. Aqui a gente já lembrou como se faz de verdade. O que você quer não é cerimônia. É controle. E controle não é fé, completou a costureira. Tunico ainda tentou reagir, mas desta vez a vila não o seguiu. O povo já tinha escolhido. Naquela noite, uma grande roda foi formada sob a luz de lampiões. Tocaram sanfona, pandeiro, cantaram cirandas. No centro, os animais, soltos, felizes. E ao lado deles, Caramelo e seu filhote, como guardiões silenciosos de uma memória finalmente restaurada. A costureira se sentou ao lado deles. Você começou tudo isso, e disse ela ao Caramelo. E agora está em cada passo que a gente dá para recuperar o que é nosso. Caramelo olhou ao redor. A vila sorria. As lanternas dançavam com o vento. A poeira no ar misturava-se com o cheiro de manjericão e café. O filhote se encostou em seu pai e adormeceu. Naquela noite, São Valentim do Cerrado dormiu em paz. Mas as raízes da resistência haviam sido plantadas, não contra pessoas, mas contra o esquecimento. O amanhecer chegou quente e silencioso, como se o cerrado segurasse a respiração. A vila de São Valentim despertava com passos lentos e rostos marcados pelo tempo. Mas algo havia mudado. O ar carregava uma esperança tênue, porém palpável, que atravessava as casas, as ruas de terra batida e alcançava até os campos que abraçavam a pequena comunidade. Caramelo acordou sob a sombra da mangueira no quintal da costureira. O filhote ainda dormia tranquilo, emaranhado em sua pelagem. Ele se espreguiçou, sentindo o cheiro fresco da erva doce que Dona Zezé havia plantado próximo ao alpendre. A costureira já estava acordada, preparando o café com cuidado, enquanto uma brisa leve balançava as cortinas da cozinha. Hoje será um dia importante, disse ela, ao ver Caramelo aproximar-se. Precisamos levar essa história para mais longe. A vila está mudando, mas há muito por fazer. Caramelo latiu baixo, como se compreendesse a urgência nas palavras dela. O filhote acordou com o movimento, abanou o rabo e correu para a porta. Eles tinham um compromisso, visitar a escola do vilarejo, onde as crianças aprendiam a história da região, mas que até então nunca haviam ouvido falar do verdadeiro cerco da alma mansa. No caminho, o cheiro do eucalipto queimado ainda pairava no ar, resquício de uma queimada controlada feita dias antes para renovar o solo. O solo vermelho se misturava com as folhas secas caídas, enquanto o som distante de um berrante rompendo o silêncio indicava que o trabalho no campo já começava. Ao chegarem à escola, foram recebidos por uma professora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Ela os conduziu à sala onde cerca de 20 crianças. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Sentavam-se em bancos de madeira gastos, olhos curiosos e atentos. Hoje temos uma visita especial, anunciou ela. Vocês vão ouvir uma história que não está nos livros oficiais, mas que é parte da alma da nossa terra. A costureira abriu o livro com cuidado, mostrando ilustrações antigas, enquanto Otacílio registrava tudo com sua câmera. Caramelo ficou na porta, observando as crianças se maravilharem com os relatos dos antigos rituais, as canções que antes só conheciam pelas vozes dos adultos. Uma menina levantou a mão, vi por que eles faziam isso, professora. Para proteger as pessoas e os animais, para agradecer à terra e aos ventos, respondeu a costureira. Era um momento de união, de respeito e festa. O filhote aproximou-se das crianças, que o acariciaram com delicadeza, sussurrando palavras doces. Caramelo sentiu um calor no peito. Ele era, de fato, o elo vivo entre o passado e o presente. No final da manhã, um inesperado visitante chegou, o Tunico. Seu rosto estava fechado, mas os olhos denunciavam uma mistura de curiosidade e ressentimento. Ele parou na porta da escola, observando silenciosamente. Depois da aula, a costureira se aproximou dele. Você ouviu a história, Tunico? Perguntou com calma. Ouvi, respondeu ele. Mas não acredito que isso vai mudar a vila. Não será fácil.
Mas a verdade tem um poder que o medo jamais terá. Tunico desviou o olhar. Se essa história fosse mesmo tão forte, por que ninguém falou dela antes? Porque a memória é frágil, e muitos têm interesse em apagar o que incomoda. Caramelo rosnou baixo, como se reforçasse o aviso. Tunico fez um gesto para partir, mas a costureira o chamou, se quiser, pode se juntar a nós. A vila é maior que qualquer um. Ele hesitou, um brilho estranho passou por seus olhos, mas não respondeu. Naquela tarde, Caramelo e o filhote acompanharam a costureira até a floresta próxima. Ali, entre os ipês amarelos e as bromélias, a natureza parecia falar. As folhas sussurravam histórias antigas, carregadas pelo vento. A costureira parou diante de uma pedra coberta de musgo, onde símbolos rústicos estavam gravados. Esse lugar é um santuário, se explicou. Aqui os primeiros moradores faziam oferendas de gratidão, não de medo. Aqui está a raiz da nossa resistência. Caramelo farejou o chão. O filhote se aventurava entre as raízes, curioso, mas cuidadoso. Um passarinho cantava no alto de um galho, e o aroma doce da flor de maracujá se misturava ao ar. Na volta para casa, a vila já se iluminava com os primeiros lampejos do entardecer. As pessoas caminhavam em direção à praça para um encontro que seria decisivo. Na reunião comunitária, a costureira apresentou um plano para reconstruir o cerco da alma mansa, envolvendo todos os adultos, crianças e os animais. Queria que fosse uma festa de verdade, com música, comida e rituais antigos, para celebrar a cultura e fortalecer os laços. Tunico, para surpresa de muitos, aceitou ajudar, propondo um pacto de respeito e união. Vamos deixar o passado nos guiar, mas sem repetir os erros, declarou ele. A tensão deu lugar a um silêncio respeitoso. Naquela noite, Caramelo caminhava pela vila com o filhote, sentindo o cheiro da terra úmida e das flores noturnas. A lua, quase cheia, iluminava os telhados de barro e as janelas de madeira. O som distante de um violão misturava-se ao canto suave das cigarras. Ele se deteve ao lado da costureira, que olhava para o céu estrelado. Vai ser difícil, não é? Perguntou ela, mais para si do que para ele. Caramelo latiu baixinho, como se dissesse que estava ao lado dela para o que desse e viesse. O filhote, já cansado, se enroscou novamente em seu pai. Naquela promessa silenciosa, o cerrado parecia sussurrar: daqui, a esperança renasce. O amanhecer trouxe um frescor inesperado para São Valentim do Cerrado. A névoa suave ainda envolvia a vila quando Caramelo já estava em pé, farejando o ar com atenção. O filhote brincava ao seu lado, saltitando entre as folhas secas que o vento movimentava com delicadeza. O sol começava a tingir o céu com tons alaranjados, prometendo um dia quente, típico daquela estação. A costureira estava na cozinha preparando um mingau com ervas locais para a pequena comunidade que, aos poucos, ia se juntando para discutir os próximos passos do cerco da alma mansa. Os moradores sentavam em bancos improvisados na praça, compartilhando histórias e aguardando que a costureira falasse. Hoje vamos preparar o terreno, anunciou ela, com um sorriso firme. Não só o do campo, mas o da nossa mente e coração. Caramelo sentia que algo diferente estava para acontecer. O filhote, ainda meio desajeitado, pulava e tentava imitar os latidos dos outros cães, numa tentativa infantil de mostrar força. Enquanto isso, Tunico caminhava pela vila, observando o movimento. Havia uma inquietação em seus olhos, não era o mesmo homem rígido dos últimos meses, mas também não havia se rendido totalmente. Uma semente de dúvida germinava em seu peito. O plano da costureira para aquele dia incluía limpar a antiga área do ritual, onde há anos só cresciam mato e silêncio. O objetivo era resgatar os sinais da tradição e preparar o espaço para a grande festa que reuniria a vila inteira. Para isso, contavam com a ajuda de Zebituca e um grupo de jovens dispostos a colocar as mãos na terra. O trabalho começou sob o sol escaldante da manhã. Caramelo corria entre os homens, farejando cada canto da praça, enquanto o filhote se escondia entre as moitas para descansar. A costureira orientava, dando instruções e contando causos antigos para animar a todos. No meio da tarde, enquanto recolhiam galhos secos, uma reviravolta aconteceu.
Um dos jovens tropeçou em uma pedra diferente das outras, era uma pedra com inscrições misteriosas, parcialmente enterrada. "Olhem isso!" exclamou o rapaz, chamando a atenção de todos. A costureira aproximou-se e examinou as inscrições com cuidado. Eram símbolos antigos, semelhantes aos que havia mostrado na pedra do santuário. "Isso é uma descoberta importante", disse ela, com a voz vibrando. "Pode ser um marcador de território dos antigos moradores, uma forma de comunicação entre eles." Caramelo observava atento, sentindo a energia daquele lugar. No entanto, a empolgação foi interrompida por Tunico, que chegou acompanhado por alguns moradores céticos. "Isso tudo é besteira", afirmou Tunico, cruzando os braços. "Não precisamos de pedras velhas para dizer quem somos. O que importa é a fé da igreja, o que aprendi desde criança." "Fé não pode ser usada para calar a história", respondeu a costureira, sem perder a calma. O debate entre eles levantou um clima tenso, mas a maioria dos moradores permaneceu ao lado da costureira. No fim da tarde, quando o sol começou a baixar no horizonte, um acontecimento inesperado aconteceu, a chegada de uma caravana de artistas ambulantes, que se instalou na praça. Eles traziam instrumentos variados, roupas coloridas e histórias de terras distantes. Logo, começaram a montar um palco improvisado. A costureira viu ali uma oportunidade. "Eles podem ajudar a tornar nosso cerco da alma mansa uma festa ainda mais vibrante", disse ela a Caramelo. O cachorro latiu em aprovação, enquanto o filhote corria alegre entre as barracas. Durante a noite, a vila se encheu de música, risos e o cheiro doce de pamonha e canjica sendo preparados nas barracas de comida. As crianças dançavam ao som dos violões, enquanto os adultos trocavam olhares de esperança e renovação. Mas, como toda mudança, havia obstáculos. No meio da festa, Tunico reapareceu, desta vez com uma proposta surpreendente. "Posso ajudar na organização do evento", disse ele, baixando o tom. "Quero que seja um sucesso para todos." A costureira e Zé Bituca trocaram olhares desconfiados, mas decidiram aceitar. Era uma oportunidade de unir forças. Caramelo observava tudo, sentindo a tensão no ar, mas também a possibilidade de paz. Ao final daquela noite, a vila parecia mais viva do que nunca, com o sentimento de que uma nova era começava. Os primeiros raios de sol filtravam-se lentamente pelas frestas das janelas da casa da costureira. Lá fora, a vila de São Valentim do Cerrado começava a despertar para um novo dia, ainda com as marcas da festa da noite anterior, flores espalhadas pelo chão, risos tímidos e o aroma inconfundível do café fresco misturado ao cheiro da terra úmida. Caramelo despertou com o calor do filhote junto ao seu lado. O pequeno lambia seu focinho e abanava a cauda, transmitindo a energia da juventude e da curiosidade que começava a tomar conta da vila. A costureira já estava na cozinha, mexendo calmamente o caldo de ervas que seria servido durante o próximo ritual. Ela olhou para os dois cães e sorriu, mas havia um peso evidente em seu semblante. "Estamos avançando", disse, quase para si mesma, "mas as raízes dessa terra são profundas. Nem tudo é só festa e união." Caramelo latiu baixinho, compreendendo que o caminho seria cheio de desafios. A vila acordava com mais movimento. As pessoas começavam a organizar as barracas para o mercado semanal, e as crianças se reuniam na praça para brincar antes das aulas. Tunico caminhava entre os moradores, agora mais integrado, mas ainda carregava a aura de quem hesitava em ceder por completo. Na escola, a professora preparava os alunos para uma nova lição sobre a cultura local, enquanto Otacílio ajustava os equipamentos para uma nova transmissão da rádio comunitária. O dia tinha um peso especial, pois seria a primeira vez que o Cerco da Alma Mansa seria reconstruído oficialmente desde tempos imemoriais. A costureira reunirá um grupo para preparar os detalhes do evento, alimentos tradicionais, cantos antigos, decoração com flores e ervas. Enquanto isso, Caramelo e seu filhote acompanhavam Zé Bituca na busca por materiais na floresta. O cheiro das árvores, o som dos pássaros e o contato com a terra traziam uma sensação de pertencimento que todos começavam a redescobrir. Porém, a tranquilidade seria abalada por uma notícia inesperada.
Durante a manhã, chegou à vila um homem viajante, trazendo consigo histórias de outras regiões onde tradições similares estavam se perdendo, ameaçadas pela modernidade e pelo desinteresse das novas gerações. Ele falou sobre a importância de manter vivas essas tradições, não apenas como memória, mas como forma de resistência cultural. Suas palavras ressoaram profundamente na costureira e em Caramelo, que sentiram um renovado senso de propósito. Mas o homem também trouxe um alerta: as forças que resistiam à mudança em São Valentim não estavam restritas ao vilarejo. Havia interesses externos, desconhecidos e poderosos, que viam nas tradições uma ameaça ao controle. Essa revelação despertou uma reviravolta de médio impacto na história, provocando um clima de alerta entre os moradores. A vila, até então protegida pela rotina simples, percebeu que sua luta ultrapassava fronteiras. Caramelo sentiu a tensão no ar e apertou o filhote junto a si, como se pudesse protegê-lo de um perigo invisível. A costureira, porém, decidiu que isso não poderia impedir o avanço do movimento. Se escondermos a verdade, perderemos a alma da vila, se afirmou com firmeza em uma reunião realizada à tarde. Precisamos fortalecer nossos laços e mostrar que o cerco da alma mansa é muito mais do que um ritual antigo. É a nossa identidade. Tunico, que antes hesitava, levantou a mão e falou: se for para proteger São Valentim, estou com vocês. Mas precisamos ser cautelosos. O grupo concordou em criar uma rede de vigilância comunitária, onde cada um ficaria atento a qualquer sinal de ameaça externa, preservando a vila sem criar medo. Durante os preparativos para a cerimônia, Caramelo enfrentou dois obstáculos significativos para seu objetivo principal. O primeiro foi garantir que todos os moradores participassem, superando a desconfiança antiga e o medo de mudanças. Muitos ainda duvidavam da eficácia do ritual, preferindo a segurança do conhecido. O segundo obstáculo foi o próprio filhote, que, apesar de ser a esperança viva do cachorro Caramelo, demonstrava insegurança e medo em relação ao movimento. Caramelo se via dividido entre o desejo de protegê-lo e a necessidade de prepará-lo para a jornada que teriam pela frente. Esses conflitos internos enriqueceram a narrativa, tornando o protagonista mais humano em suas emoções. No decorrer do dia, a vila começou a se transformar. As ruas ganharam vida com a preparação para a cerimônia, bandeirinhas coloridas foram penduradas, fogueiras foram acesas para a noite, e o cheiro de ervas medicinais se espalhou pelo ar. Caramelo observava tudo com atenção, farejando cada novo aroma, cada som, enquanto o filhote seguia seus passos, aprendendo com ele. Uma subtrama que se desenvolveu foi o fortalecimento da amizade entre Otacílio e a costureira, que juntos documentavam a história do cerco da alma mansa para que ela pudesse ser preservada e compartilhada com outras comunidades. Essa conexão trouxe uma dimensão afetiva e de colaboração que tocou a todos. Na medida em que a noite caía, o clima de expectativa aumentava. A vila estava reunida na praça, cercada pelas sombras das árvores que pareciam vigiar silenciosas. O ritual começou com uma música antiga, tocada pelos artistas ambulantes que tinham ficado para celebrar com a vila. A luz das fogueiras iluminava os rostos emocionados, enquanto o cheiro da terra quente misturava-se com o perfume das flores de jasmim. Caramelo posicionou-se ao lado da costureira, enquanto o filhote observava atentamente, como se absorvesse cada detalhe do momento. Durante o ritual, houve uma reviravolta de grande impacto. Um dos participantes, um jovem da vila, resolveu desafiar a tradição trazendo um elemento moderno, uma fotografia antiga da família da costureira, como símbolo da conexão entre passado e presente. O gesto foi inesperado, mas profundamente simbólico, mostrando que a tradição pode ser reinventada sem perder sua essência. Ao final, todos sentiram que algo havia mudado na vila, uma mistura de respeito pelas raízes e abertura para o futuro. Caramelo, cansado mas satisfeito, deitou-se ao lado do filhote, sentindo que a luta valerá a pena. A manhã seguinte despertou São Valentim do Cerrado com um silêncio diferente. O ar estava mais leve, como se o ritual da noite anterior tivesse lavado um pouco da angústia acumulada entre os moradores. Caramelo sentiu essa mudança assim que abriu os olhos. O filhote ainda dormia enrolado em seu pelo, e ele apreciou aquele instante de paz antes que o dia começasse. No entanto, a tranquilidade não duraria muito. O trabalho para manter viva a chama do cerco da alma mansa continuava, e os desafios para que a vila se mantivesse unida cresciam a cada passo.
Logo cedo, Caramelo acompanhou a costureira e Tunico até a antiga biblioteca comunitária, um prédio modesto, com paredes de adobe e estantes feitas à mão, onde os livros eram preciosidades cuidadosamente preservadas. Lá, eles encontraram Otacílio, que preparava um novo arquivo digital com as gravações e fotos do ritual. Ele mostrou à costureira uma nova descoberta, um diário antigo, escondido entre os livros empoeirados, que pertencia a um dos primeiros moradores da vila. O diário trazia relatos sobre a origem do cerco da alma mansa e algumas tradições que haviam sido esquecidas com o tempo. Essa descoberta provocou uma reviravolta média na trama, pois revelou detalhes importantes para a compreensão do ritual e sugeria que parte da resistência dos moradores mais antigos vinha do medo de perder sua história verdadeira, que havia sido deturpada por gerações. Enquanto a costureira lia o diário com atenção, Tunico se mostrava inquieto. Aquele documento mexia com memórias dolorosas de sua própria infância, quando ele fora afastado das celebrações por não seguir as regras estritas impostas pela igreja local. Precisamos compartilhar isso com a vila, afirmou a costureira, levantando os olhos do papel, para que todos entendam que nossa cultura é feita de mais do que rituais, é feita de histórias, de pessoas. Mas não seria fácil. O diário indicava também que algumas tradições precisavam ser adaptadas para sobreviverem no tempo presente, o que poderia gerar resistência entre os mais conservadores. No caminho para a praça, Caramelo sentiu o vento carregar o aroma das flores de ipê amarelo. O filhote, curioso, tentou perseguir um borboleta que voava desajeitada entre os galhos. Ao chegarem, foram surpreendidos por uma reunião emergencial convocada por Dona Zezé, uma das anciãs da vila. Ela estava preocupada com os boatos que circulavam sobre a possibilidade de uma empresa interessada em comprar terras próximas, o que poderia impactar a preservação do cerrado e a cultura local. Esse foi um grande obstáculo para a vila, pois não só ameaçava o meio ambiente como também colocava em risco a continuidade do cerco da alma mansa. A costureira, Tunico, Otacílio e Zé Bituca organizaram uma estratégia para mobilizar a comunidade e apresentar argumentos que valorizassem a cultura e a importância da preservação ambiental para os órgãos públicos. Enquanto isso, Caramelo sentia a responsabilidade crescer. O filhote já começava a entender que seu papel não seria apenas de companhia, mas de protetor e símbolo da vila. Durante a tarde, uma pequena festa foi organizada para levantar o ânimo dos moradores. Música tradicional, danças e histórias antigas animaram o povo. Caramelo, feliz, corria entre as crianças, que o acariciavam e davam pequenos petiscos. No meio da festa, uma reviravolta pequena aconteceu, o filhote desapareceu por alguns minutos, assustando a todos. Caramelo entrou em pânico e começou a procurar freneticamente pelo pequeno amigo. Depois de uma busca angustiante, descobriram que ele estava escondido atrás de uma pilha de lenha, assustado pelo barulho dos instrumentos musicais. O susto serviu para aproximar ainda mais os moradores, que perceberam que aquele momento de união precisava ser fortalecido com atenção e cuidado. Naquela noite, enquanto a vila dormia sob o céu estrelado do cerrado, Caramelo refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele se sentia mais forte, mas também mais consciente dos desafios que ainda estavam por vir. Uma reviravolta grande se aproximava, anunciada pelas nuvens escuras que começavam a formar-se no horizonte. O sol começava a despontar no horizonte quando São Valentim do Cerrado já se preparava para um dia diferente. Havia uma energia no ar que não era comum, ou era uma mistura de expectativa, esperança e a força daqueles que haviam lutado tanto para preservar sua história e cultura. Caramelo despertou sentindo o aroma das ervas frescas que a costureira preparava para o grande ritual do cerco da alma mansa. Seu filhote, agora mais confiante, já corria animado pelos arredores da casa, explorando cada canto com aquela curiosidade natural da juventude. O cachorro sentia uma felicidade silenciosa, mas seu olhar também carregava a atenção aguçada de quem sabe que o futuro depende daquele momento. Nas ruas de terra batida da vila, as mulheres e homens já estavam reunidos, vestindo roupas coloridas feitas com tecidos artesanais, bordados cuidadosamente, onde símbolos antigos ganhavam vida. As crianças, muitas delas apegadas a Caramelo e seu filhote, brincavam e se preparavam para participar do ritual, sentindo a importância daquele dia. A costureira, figura central e guardiã das tradições, coordenava os últimos preparativos.
Sua expressão transmitia tanto a serenidade da experiência quanto a ansiedade de quem sabe que todo o esforço da vila culminava naquele instante. Tunico estava ao seu lado, participando ativamente, um homem transformado pelas experiências que haviam vivido. A parceria entre eles era uma das provas vivas de que a união poderia superar diferenças. Antes de o ritual começar, Otacílio e Zebituca distribuíram para todos um livro que continha as histórias que haviam registrado desde o encontro do diário antigo até as recentes descobertas. Era um símbolo da luta pela memória viva, que agora era tangível e compartilhada. Caramelo sentiu o filhote se aproximar, lambendo seu focinho com um misto de ansiedade e alegria. O cachorro entendeu que aquele pequeno ser era a esperança da vila, um elo entre o passado e o futuro. Com o céu ainda claro, mas já tingido de dourado pelo sol nascente, a costureira iniciou o cerco da alma mansa com palavras que ecoaram pelos corações. Hoje, renovamos o compromisso de proteger nosso cerrado, nossa história e nossa gente. Que a alma mansa de São Valentim brilhe sempre, mesmo diante das tempestades. A música começou, suave, tocada por instrumentos tradicionais, violas, rabecas e tambores feitos à mão. Os moradores formaram um grande círculo em volta do espaço sagrado, entoando cânticos que falavam da terra, do sol, da água e da força da vida. Caramelo, firme ao lado do filhote, sentia a vibração da vila inteira pulsar naquele momento. O cheiro das flores de jasmim e do mato fresco misturava-se ao aroma da terra úmida pela chuva que caíra na noite anterior. Enquanto o ritual avançava, um grupo de crianças lideradas pelo filhote começou a dançar, trazendo uma leveza e alegria que contagiou a todos. Era como se a vida brotasse nova, mais forte e cheia de possibilidades. No entanto, a vila ainda enfrentava um desafio inesperado. O rumor de que uma equipe de jornalistas chegaria para acompanhar o evento gerava insegurança em alguns moradores. A costureira sabia que a exposição poderia ser uma arma de dois gumes e proteger a vila contra ameaças externas, mas também abrir feridas antigas. Tunico se ofereceu para conversar com os mais receosos, explicando que essa era a hora de mostrar ao mundo a beleza e a força do cerrado, o que poderia garantir proteção legal e investimentos para a vila. Durante a cerimônia, o ambiente foi invadido por uma reviravolta média que pegou muitos de surpresa. Uma criança, filha de um casal recém-chegado à vila, trouxe para o centro do círculo uma pequena estátua que havia sido encontrada enterrada perto da mata, representando um antigo espírito guardião da terra. A costureira se aproximou e explicou que aquele símbolo representava a continuidade entre as gerações, entre a tradição e a renovação. A vila celebrou, e o gesto se tornou um símbolo para o futuro. Porém, o vento começou a soprar mais forte, trazendo nuvens escuras no horizonte. A costureira convocou todos para reforçar o círculo, unindo mãos, corações e vozes. Caramelo latiu firme, protegendo o filhote que, mesmo assustado, já demonstrava coragem. Durante esse momento, uma chuva fina começou a cair, refrescando o cerrado e intensificando os aromas do mato e das flores. A cerimônia seguiu, com a chuva servindo quase como um batismo para a vila, lavando os medos e as dúvidas. No meio da cerimônia, a costureira apresentou uma surpresa preparada em segredo, um mapa detalhado da região, desenhado pelas mãos de moradores antigos, indicando trilhas, fontes de água e locais sagrados que deveriam ser protegidos. A intenção era criar uma rede comunitária para cuidar da preservação ambiental, incluindo a vigilância contra a possível invasão das terras. Esse momento trouxe uma reviravolta grande e a vila deixou de ser apenas um espaço isolado, passando a ser o centro de uma rede de resistência cultural e ambiental. O filhote, agora mais animado, participou com entusiasmo das atividades, recebendo olhares de orgulho de Caramelo e dos moradores. Ele não era mais um simples cachorro de rua, mas o símbolo vivo de uma luta que unia passado, presente e futuro. Enquanto a chuva parava, a costureira convidou Tunico a falar. Ele contou sua trajetória, os erros do passado, as dúvidas, e finalmente, a decisão de abraçar a vila como sua verdadeira casa. Sua fala emocionou a todos e reforçou a ideia de que a mudança era possível quando o coração se abria para o outro. Caramelo sentiu uma paz profunda naquele momento. Sabia que as batalhas ainda não haviam acabado, mas a vila tinha se tornado forte, unida, e pronta para enfrentar qualquer desafio. O dia seguiu com danças, comidas típicas e muitas conversas que reforçavam os laços de amizade e solidariedade.
O filhote brincava com as crianças, agora confiante e cheio de energia. No cair da noite, as fogueiras foram acesas, iluminando o céu e aquecendo os corações. O ritual terminou com um cântico coletivo, que parecia unir cada alma presente. Caramelo deitou-se próximo ao filhote, sentindo o calor da comunidade e o cheiro da terra molhada. Ele sabia que aquele era apenas o começo, mas já havia sido conquistada uma vitória valiosa. A alma mansa de São Valentim do Cerrado estava viva, forte, e pronta para florescer. O céu escurecia aos poucos, tingindo o cerrado com os tons dourados e avermelhados do fim de tarde. O cerco da alma mansa avançava, e São Valentim respirava em uníssono com a festa, os cânticos e o calor humano que brotava entre as fogueiras acesas na praça central. Caramelo sentiu o filhote inquieto ao seu lado. O pequeno havia crescido, mas ainda mantinha aquela curiosidade e sensibilidade que o tornavam especial. Ele observava tudo com olhos atentos, pronto para aprender, proteger e seguir o legado que começava a entender. Enquanto a comunidade celebrava, Tunico e a costureira articulavam os próximos passos para garantir a proteção da vila e do cerrado. A publicação do Diário Antigo e a revelação do mapa sagrado tinham despertado a atenção de órgãos ambientais, e agora uma iniciativa para criar uma reserva natural comunitária estava em andamento. Mas o desafio era grande: de manter a vila unida, fortalecer a cultura e garantir o futuro de todos, enfrentando pressões externas e até mesmo dúvidas internas. Muitos moradores, apesar da festa, ainda temiam perder o controle sobre suas tradições e suas terras. Naquele momento, uma reviravolta média veio à tona. Durante a cerimônia, um grupo de jovens, que até então demonstravam pouco interesse pela cultura local, aproximou-se com um projeto. Queriam usar a tecnologia para registrar e compartilhar as histórias da vila, criando uma plataforma que unisse tradição e modernidade. A costureira, embora inicialmente desconfiada, viu naquele gesto uma chance de expandir o alcance do cerco da alma mansa. Tunico, sempre aberto à mudança, apoiou a ideia. Essa colaboração entre gerações trouxe uma esperança renovada e fez com que o ritual ganhasse uma dimensão inédita. Caramelo observava, sentindo-se parte de tudo aquilo, enquanto o filhote corria entre os participantes, atraindo olhares e carinho. Mais tarde, uma reviravolta grande emocionou a todos, e durante o compartilhamento das histórias, uma senhora idosa, uma das primeiras moradoras da vila, levantou-se e declarou publicamente sua admiração pela força da comunidade. Ela revelou um segredo guardado por décadas: a existência de um local sagrado escondido na mata, onde os antigos se reuniam para trocar ensinamentos e onde o cerco da alma mansa havia começado. Esse local nunca havia sido divulgado para preservar sua pureza. A notícia foi recebida com respeito e expectativa. A vila decidiu que, ao amanhecer do dia seguinte, fariam uma caminhada até esse espaço, para honrar suas raízes e fortalecer o compromisso com o futuro. Durante a noite, Caramelo e seu filhote ficaram próximos ao fogo, sob o céu estrelado do cerrado. O ar estava fresco, carregado de sons suaves da natureza e da música remanescente. O cachorro sentiu uma mistura de cansaço e felicidade profunda. A jornada havia sido longa, cheia de desafios, mas agora via claramente que o futuro era promissor. Ao amanhecer, a caminhada até o local sagrado foi marcada por um silêncio reverente. O grupo avançava pela trilha entre árvores antigas e mato cerrado, carregando flores, instrumentos musicais e corações abertos. Caramelo liderava o caminho, sentindo o cheiro da terra e a brisa fresca. O filhote estava ao seu lado, seguindo cada passo do pai, mostrando determinação e alegria. Ao chegarem, todos se emocionaram. O lugar era um pequeno espaço aberto, protegido por árvores que pareciam sagradas. O solo era macio, coberto por folhas e flores, e o aroma da natureza enchia o ar. A costureira abriu uma roda, convidando os moradores a compartilharem seus sentimentos, suas histórias, seus sonhos. Ali, naquele canto escondido do cerrado, a vila reafirmou sua união, suas tradições e o compromisso de cuidar da terra e uns dos outros. Caramelo sentiu seu coração bater forte ao lado do filhote, sabendo que aquela era a verdadeira essência do cerco da alma mansa, uma alma mansa, sim, mas forte e resistente, capaz de florescer mesmo nos momentos mais difíceis. Ao retornarem à vila, os moradores já tinham a certeza de que aquele era o começo de uma nova era. Um tempo de respeito, cuidado,
tecnologia e tradição, unidos para preservar o cerrado e a cultura que ali nasceu. O filhote, agora cansado, deitou-se no colo da costureira, que sorriu com ternura e afagou sua cabeça. Caramelo deitou-se ao lado, sentindo o calor dos corpos e das histórias que o cercavam. Naquele instante, tudo parecia perfeito. A vila tinha enfrentado seus medos, descoberto novos caminhos, e acima de tudo, mantido a alma viva. E a história do cachorro Caramelo e seu filhote, símbolos daquela força, se tornou um legado que ecoaria pelas gerações, mostrando que o amor, a união e a coragem sempre encontram um jeito de florescer. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou cruz, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.